Escola do Espírito, o tema de hoje é Cooperando com o Espírito Santo, parte 3 da nossa construção. Então feche teus olhos. Pai, obrigado, amigo Espírito Santo, por podermos estar nessa escola tão abençoada, de tantos ensinamentos, tanta profundidade. E o Senhor tem apontado tantas coisas. Eu te louvo, Senhor, porque está sendo uma construção do céu sobre as nossas vidas. Fale conosco, meu amigo. Eu reconheço as minhas limitações e falhas, e só o Senhor que pode fazer tudo em nós e através de nós. Eu possa pregar envolto em teus braços, amigo Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Nós estamos vivendo esse ano um encargo sobre a pessoa do Espírito Santo. Lembra que eu falei que eu demorei para entrar num assunto? Deus não me permitia entrar, eu orava e não permitia e tal. Até que nós começamos, no mês de maio. Então começamos lá sobre reavivar o dom que há em ti. Já está lá, parte 1, você pode. Seria bom você ouvir todas as partes, tá? Na sua caminhada, indo trabalhar, bota um fonezinho, vá ouvindo as ministrações anteriores. No meu canal no YouTube ela já está editada, já está só a palavra, você vai mais rápido. Aí domingo passado, falamos sobre os tipos de dons. Todos os tipos, essa foi aquela que você precisa ouvir várias vezes, para você entender toda, né, o mapa daquilo que vai ser ministrado ao longo de... Irmãos, eu vou falar para você, viu? Falei para os pastores da nossa casa essa semana, é a série mais longa da história da minha vida. Eu não me lembro em lugar nenhum, nem nesses quase 11 anos de igreja aqui que a gente está em Brusque, de eu fazer uma série tão longa com a igreja, de 5, 6 meses que vai durar. Nós vamos trabalhar dons espirituais, dons ministeriais, operações, fundamentar a igreja de uma maneira como eu nunca fiz na vida. Mas não só fundamentar, ativar também. E antes de entrar no dom, nós começamos pelos dons espirituais, os 9 dons, era para começar hoje. Hoje já, palavra de conhecimento. Só que por uma direção de Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração. Porque antes de falar de ser usado pelo Espírito num dom, precisamos entender como cooperar com Ele, como entender o papel dele. Imagina, irmãos, nós vamos trabalhar nas habilidades, conhecer os dons espirituais, ser usado por Deus, pelo Espírito Santo nesses dons, e não entender o papel dele e como cooperar com ele. Então essa palavra é chave antes de nós entrarmos no primeiro dom domingo que vem, né? Eu dividi com o pastor Fábio Bart. Ele pregou de manhã o mesmo tema, hoje à noite o mesmo tema, sempre vai ser o mesmo tema, a não ser o culto Kids que vai ter aí em junho. Daí isso vai ser só à noite, né? De manhã culto Kids e à noite o tema da escola. Então vamos avançar. Pode botar o próximo slide, por gentileza. Eu vou começar com um texto, que é um texto que eu preguei sobre ele na convenção de 2024. Eu vou só citar, não vai ser o mesmo tema, mas você vai entender. Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Depende da versão da Bíblia que você tem aí. Não sei qual que está aí. Vai aparecer ou nos assiste, ou nos auxilia. Eu não sei o que tem na sua Bíblia aí, mas geralmente é uma dessas 3 palavras, amém? A minha Bíblia, por exemplo, fala assiste. O Espírito Santo nos assiste. Aqui eu peguei nos ajuda. Mas é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos nem o que havemos de pedir, irmãos. A gente não sabe. Essa é que é a verdade. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem está há mais tempo na igreja, pelo menos 2 anos, vai lembrar que lá na convenção de 2024, eu preguei uma palavra aqui que gerou até meme depois. Sunantilambanomai. Não sei quantos lembram disso. Virou quase um trava-língua, né? Eu só quero relembrar um trecho daquela pregação. Não vai ser a mesma, mas um trecho dela. Porque Sunantilambanomai foi extraído justamente daqui. Por quê? Porque a palavra grega para ajuda, assiste, auxilia, é esse palavrão no grego. No português é só ajuda, pequenininho, né?
Mas no grego virou é um palavrão. Sunantilambanomai. E esse termo no grego, Sunantilambanomai, é uma chave de como o Espírito Santo deseja que nós cooperamos com Ele. É uma chave, literalmente uma chave. Aliás, eu poderia só explicar essa palavra, íamos embora e estava tudo certo. Do tamanho da profundidade desse texto. O que significa Sunantilambanomai? Está no próximo slide. Assiste ou ajuda no grego, a tradução ou o significado desse verbete no grego é ajuda em conjunto, trabalhando junto, ou lutar para obter algo juntamente com, e o que eu mais gosto, trabalhar lado a lado com alguém. Quando fala que o Espírito, agora volta lá no texto, por gentileza, o Espírito nos ajuda, lembre, o ajuda aqui é esse composto. Eu vou ilustrar para você, eu vou chamar aqui o pastor dos adolescentes, já que foi hoje. Ô Egon, vem aqui, traz uma cadeira para mim, por gentileza, qualquer uma, isso. Fazer aqui, a mesmo teatrinho que eu fiz em 2024. Quem está mais tempo vai lembrar. Vamos fazer o seguinte, aí você vai entender o que é Sunantilambanomai na prática. Tinha uma cadeira aqui. Pode vir aqui, Egon, vamos lá. Nosso pastor Tino, aleluia. Não, você não vai sentar na cadeira. Você vai ficar aqui do lado. Você vai ficar do lado aqui. O Egon vai fazer o papel do Espírito Santo hoje. Rapidamente. Ok? Eu sou um desesperado orando. Não tem nenhum desesperado aqui, né? Só eu que estou orando aqui, desesperado aqui orando. Aí eu estou orando, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, essa cadeira está sendo o meu problema. Ela está emperrada aqui, ela não sai daqui. E eu preciso que ela esteja lá, Espírito Santo. Me ajuda a levar essa cadeira. Aí essa cadeira você dê o nome que quiser. O problema que você está enfrentando, seja ele qual for, familiar, profissional, financeiro, conjugal, etc, etc, etc. Espírito Santo leva lá, me ajuda a levar isso aqui lá. O que a gente pensa que o Espírito Santo vai fazer? Então o Espírito Santo vai pegar a cadeira e vai levar lá. Resolvido. Pronto, acabou. Não é assim. Traz de volta aí, Espírito Santo. Aqui. E o Espírito, da mesma maneira, também nos ajuda. Sunantilambanomai, o significado é isso aqui. Pega ali, aqui. Trabalhar lado a lado com, juntamente com. Esse movimento aqui, de leva para cá, de leva para lá, uma mão de cada lado, Sunantilambanomai. Obrigado aí, Espírito Santo. Você entendeu agora? O Espírito Santo, nós pensamos que ele trabalha pelo viés da substituição, porque nós somos folgados, irmão. Essa que é a verdade. Nós, ser humano, é folgado. Faz para mim aí, Deus. E se der, deixa eu aqui na rede tomando uma água de coco, que está tudo certo, é melhor. Só que a chamada de Sunantilambanomai é: coopere comigo, faça juntamente comigo, seja participante juntamente comigo. Por isso o tema dessa noite é cooperando com o Espírito Santo. Precisamos cooperar com Ele. Cooperar é buscar, é se deixar ser ministrado, ser flexível. Aí pode voltar no slide lá, o posterior. Não, lá não. Aí. Trabalhar junto, lado a lado, construir em oração, em jejum, em orar e avançar. Fazer a nossa parte, porque a dele já está pronta, irmãos. Então, só esse entendimento aqui já seria suficiente. Então, para eu falo que o cooperando com o Espírito Santo é andar em parceria com Ele. Ué, é possível um ser tão limitado como eu e você ser parceiros de um Deus tão bondoso, o amigo Espírito Santo? Sim, irmãos, na nossa limitação, né? Claro, nas nossas fraquezas e limitações, Ele quer que nós sejamos partícipes, parceiros. Agora, para ser parceiro do Espírito Santo, é onde há uma caminhada, que eu quero caminhar com você aqui.
pelo menos uns 3 elementos aí, só segura lá, não se emociona. Nós precisamos justamente aprender uma caminhada que vai resultar nisso daqui, que para mim, irmãos, é a coisa mais impressionante de toda a construção de Sunant Lambanomai, é trabalhar lado a lado com alguém. Veja o privilégio, lado a lado com alguém. É o que você precisa entender. Por que isso é importante nos dons? Porque ser usado por Deus nos dons é um trabalho em conjunto. É eu cooperar com o Espírito Santo, eu estar sensível, eu ouvir uma direção, ele me apontar alguma coisa, então eu ir atrás e trabalhando lado a lado, eu recebo a instrução, eu vou lá e executo, e ele vai me dando outra instrução, e eu vou obedecendo, e eu vou trabalhando junto com ele. Um Deus de amor que vai apontando e eu vou obedecendo, isso é uma parceria, eu coopero com ele, trabalhando lado a lado com. Então, para caminhar nesse nível de revelação, a gente vai construir algo aqui sólido. Como essa parceria, o que é necessário entender para uma parceria com ele? Então, eu vou trabalhar 3 elementos com vocês rapidamente. O primeiro elemento eu vou gastar um pouco mais de tempo, mas agora sim, por gentileza, se puder colocar. Primeira coisa, para andar em parceria eu preciso entender o papel dele, biblicamente e na minha vida. Primeira coisa. E aí não tem como a gente não ir para a igreja de Atos, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, que trabalhava em parceria com o Espírito Santo de uma maneira sobrenatural. Eu vou trazer só aqui alguns textos para você entender como essa efusão do Espírito era, e não vou nem falar ao longo da história da igreja, então a gente gastaria muito tempo, mas veja só alguns textos aqui que são poderosos. Pode passar o próximo. Atos capítulo 8, versículo 4, você que está abrindo a sua Bíblia aqui, ou acompanha aqui, eu já estou botando os textos para ganhar tempo. Eu já preguei sobre esse texto várias vezes aqui, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, assim, você entendeu o conceito aqui? A igreja passa uma dispersão em Atos capítulo 8, versículo 1. Vários discípulos, por causa da perseguição, vão para regiões diferentes. Filipe vai parar em Samaria, é o que está no versículo 4 aí, né? E Filipe desceu à cidade de Samaria e começou a pregar a Jesus Cristo. Começou a correr um grande avivamento em Samaria, algo sobrenatural. Lembra do Simão o mago? Já preguei ele aqui. Até o próprio Simão o mago se converte. É um avivamento. O maior feiticeiro da região se converte também. E a notícia chega ao QG central lá em Jerusalém. E eles enviam, né, a tropa de elite, Pedro e João. E Pedro e João, quando chegam em Samaria, olha o avivamento, cura, milagre. Cegos que passaram a ver, paralíticos começaram a andar, foram gente batizada. Eles olharam assim, ó, tá tudo muito bom, tá maravilhoso, mas está faltando uma coisa. Eles, no versículo, o slide posterior, pode passar. Do versículo 12 ao 17 é um texto longo, talvez não vou ler todo ele, mas olha só. Como eles creram em Filipe, que pregava a respeito do reino de Deus, em nome de Jesus se batizavam, homens, mulheres. O Simão creu, foi batizado. Aí os apóstolos, aqui o 14, que estavam em Jerusalém, ouviram, foram para lá, Pedro e João. Quando eles desceram, a primeira coisa que eles fazem, oraram para que todos recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles ainda tinha descido, somente eram batizados nas águas, e puseram as mãos sobre eles, e todos receberam o Espírito Santo. Pedro e João chegam em Samaria e olham assim, ó, vocês estão operando, está tudo legal, vocês estão batizando, está tendo resultado, a igreja está crescendo, está tendo milagre, está tendo, só que vocês não têm uma coisa que é fundamental, porque se vocês não tiverem isso, não vai ter longevidade. O que vai trazer longevidade é a pessoa do Espírito Santo. Então faz uma filinha aqui, reúne todo mundo. Eu quero imaginar Pedro e João convocando ali a turma toda num lugar só. Vem lá, vamos impor a mão sobre todo mundo. E
todos receberam o Espírito Santo. Passaram a orar em novas línguas, etc, etc. Então veja uma frase que vai ser a tônica dessa noite. Está no próximo slide. Essa é a tônica. Guarde isso, pode passar. Aquilo que aqueles irmãos tratavam como inegociável, nós colocamos no campo do opcional. Guarde isso como uma sentença dessa noite. O que eles tratavam como inegociável, era inegociável ser cheio do Espírito Santo. Para a geração de hoje, é opcional. Se der tá bom, se der não der, tá tudo certo. Se eu levar uma vida mais rasa aqui, tá tudo bom. Para que se envolver tanto? Para que buscar tanto? Para que orar tanto? Guarde isso, porque é o maior contraste daquela geração com a geração atual. É essa frase. Vamos a alguns exemplos a mais? Pode passar? Olha só isso aqui. Paulo, quando foi chamado, lembra de Paulo? O antigo Saulo, a caminho de Damasco, tem a experiência, fica cego 3 dias, aí Deus visita um tal de Ananias, um discípulo, e esse Ananias, você vai lá orar por Paulo, o Saulo, porque esse que era perseguidor dos cristãos, ele vai ser uma grande voz do reino de Deus na terra. E Ananias foi e entrou na casa, ele impôs as mãos sobre Saulo, falou assim: Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu, é que me enviou aqui também, e me enviou para 2 coisas. Você está cego, você precisa voltar a ver, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque aquilo que eles tratavam como inegociável, nós colocamos no campo do opcional. Paulo, você tem uma grande missão, e todo homem e mulher nessa terra que tem uma grande missão, precisa ser cheio do Espírito Santo. Então Paulo, é o seguinte: eu vou orar, você vai voltar a ver agora, você está 3 dias cego, está 3 dias em jejum, o Senhor falando com você a respeito do que você foi e do que você será, mas agora seus olhos vão se abrir, e você vai receber a maior riqueza que um homem pode receber nessa terra. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, irmãos. Antes de passar o próximo slide, deixa eu introduzir ele. A igreja, lembra da primeira... Não, toda a igreja tem crises. Nós já passamos por inúmeras aqui em 11 anos. Crises de identidade, crise com pessoas, crise financeira. Crise é uma beleza, ela te molda, ela te ajusta, ela te leva a um lugar de maturidade. Está tudo certo. Qual foi a primeira crise que a igreja primitiva teve? Uma crise de trabalho. As viúvas estavam desamparadas, algumas pessoas não estavam tendo o acompanhamento, a igreja primitiva cresce muito e não estava departamentalizada, não tinha ministérios de apoio, e aí vão lá bater na porta dos apóstolos e falar assim: vocês não estão dando conta, tem uma coisa muito errada aí, vocês estão pregando, mas estão desamparando quem necessita. Não tinha ministério organizado como a gente tem hoje, né? Missão social. Naquela época eles não estavam organizados. E ainda assim a gente, né, tem trabalho, mesmo organizado, imagina se não estava. E aí o Espírito Santo dá uma grande ideia. Vamos separar diáconos, lembra? Foi aí que surge o primeiro corpo diaconal da história. Vamos separar homens, diáconos, pessoas cheias de Deus, para poder fazer essa obra, e a gente continua pregando, dando direção, ou seja, cada um no seu quadrado, cada um na sua função. Vamos estabelecer pessoas para isso, e o reino avança. Agora, os apóstolos colocam ali numa espécie de ata introdutória, ministerial, quais são as características que esses diáconos precisavam ter. Quem lembra de toda a lista? É difícil lembrar toda a lista, né? Mas vamos lá. Eu vou ler com vocês a lista. Está no próximo slide. Escolheu, pois, irmãos, 7, os primeiros 7 diáconos da história, ali, oficializados. Eles tinham que ser
ter boa reputação, ou seja, caráter, um bom testemunho, mas tinha que ser cheio do Espírito Santo. Tinha que ter sabedoria. E aí nós vamos constituir sobre importante negócio, ou seja, de um caráter ilibado, sim, mas tem uma prerrogativa aí que tinha que ter. Vamos olhar para aqueles que estão cheios do Espírito Santo, porque aquilo que eles tratavam como inegociável, nós colocamos no campo do opcional. Você veja como a igreja primitiva trabalhava diferente. Só mais um exemplo aqui, um exemplo só. Atos 19. Pode passar o slide, por gentileza. Quando Apolo estava em Corinto, Paulo passou por todas as regiões superiores. Aí Paulo chegou até Éfeso, achou ali uns discípulos. Reunião número 001, Paulo com os discípulos em Éfeso. Oi, tudo bem? Não, você já recebeu o Espírito Santo? Era assim, era no meio já. A primeira conversa era essa. Já recebeu? Não recebeu? Pode vir para cá. Pode vir para cá. E aí os caras disseram assim: a gente nem ouviu ainda que existe um negócio desse. Aí Paulo assim: meu Deus, vou ter muito trabalho aqui. Vamos lá, discipulado, vem para cá, todo mundo para a escolinha. Todo mundo para a escolinha, vem cá. Mas você vê que era tão importante a pessoa do Espírito Santo para o avanço da obra. E não só para isso, nós vamos ver aqui para umas outras coisas bem importantes. Que a primeira conversa, discipulado 001, primeiro mesa de acompanhamento, é assim: você já recebeu o Espírito Santo? Você já sabe quem é ele? Você não? Então para tudo, vem cá, vamos começar de novo, e aí a gente avança. Então a primeira coisa que nós precisamos entender para um Sunanti Lambanomai, para uma parceria, para cooperar com o Espírito Santo, é entender o papel dele. E o papel dele é de inegociável na nossa história. A presença dele deve ser inegociável na nossa trajetória. Senão sempre a gente vai estar aquém do que deveria. Era para estar aqui, vamos estar aqui. Era para estar mais longe, vamos estar aqui mais perto. Não alcançando aquilo que nós devemos ou deveríamos alcançar. Então a primeira coisa que você deve aprender é que para andar com o Espírito Santo você precisa andar em parceria. A segunda coisa, que para mim é a mais importante, pode passar ali. Você precisa permitir ser transformado por Ele. Aí, irmão, aí é que pega para a maioria, tá? Entender o papel dele, nós vamos entender agora em vários domingos. Porque volta e meia, no meio de um dom ou outro, ou de um grupo de dom ou outro, nós vamos colocando alguma coisa sobre vida no Espírito. Vamos botando ali no meio, como essa hoje. Vamos botando ali, uma coisa aqui, uma coisa ali. A não ser a Santa Ceia. A Santa Ceia é onde a gente vai dar um break na escola e trazer uma palavra pastoral para a igreja. Então na ceia, nós vamos dar uma paradinha e continua na outra. Porque na ceia eu gosto de trazer uma palavra de cunho pastoral, uma palavra de cunho profético para a igreja e tal. Mas tirando a ceia, o resto, irmãos, nós vamos domingo após domingo trabalhando toda essa construção da escola. E para andar em Sunanti Lambanomai, parceria, eu preciso que o meu parceiro, eu preciso permitir que ele me transforme. Porque não tem como eu andar lado a lado com uma pessoa e não ser influenciado por ela, nem? Não ser tocado por ela, ser ministrado por ela. Aí vamos entender uma coisa: a salvação é um ato. Romanos 10, 9 e 10. Crê com o coração, confessou com os lábios, será salvo. Santificação é processual. Você não vem para Cristo e se torna do dia para a noite. Há todo um processo agora de santificação, dele tocar as suas mazelas, as nossas esquisitices, o nosso orgulho, o nosso ego, as nossas fraturas. Irmão, aí a gente vem com um combo assim, meu Deus, horrível, cheio de craca, né, pastor Marcelo, que sabe bem, da área de libertação, cheio de craca, cheio de mazela, cheio de coisa. O Espírito Santo vai o quê? Tratando.
vai tratando. Só, eu não gosto disso aqui, isso aqui não me agrada. E quando você se permite ser transformado, é uma maravilha. A aliança é fortalecida. Por isso que falar sobre isso antes do dom 001 é fundamental. Deixa ele te transformar. Deixa ele tocar na sua ferida. Porque quanto mais você deixa ele te transformar, deixa ele mudar equalizar o seu temperamento. A nossa alma cheia de coisas, motivações equivocadas, pecados ocultos. O combo é grande, irmãos. Você vai ver que ele vai começar a te levar para níveis maiores. A intimidade aumenta, a sensibilidade à voz dele aumenta. Quando você vai dizendo que nem Davi. Não, Davi era um cara corajoso, tá? Davi, ele orava assim, ó: Senhor, vê se em mim não há nenhum caminho mau. Pô, o cara tem que ser bom, tem muito corajoso para orar um negócio desse. Vê se em mim não tem alguma coisa que te desagrada. Não, pode dar-lhe. Eu estou aqui aberto para receber correção e instrução, porque a tua palavra diz que você só corrige aquele que ama. Se eu sou corrigido é porque eu sou amado. Então pode me corrigir. Tem que ser muito maduro para estar num lugar desse, tá, irmãos? Porque a maioria das pessoas hoje, quando são corrigidas, vão para o campo da ofensa, porque são meninos na fé, meninas, imaturos. Quem é maduro na fé, quando é corrigido, agradece, porque sabe que isso vai levar a um crescimento. Todas as correções que eu já levei na minha vida, meus pastores, líderes, até na área do corporativo, do business, que diretores me chamaram e falaram assim: cara, não está dando certo isso aí. Cara, eu ia lá, agradecia. Cara, obrigado por abrir meus olhos, por me alertar. Eu estava indo para um caminho que não ia dar bom, você me alertou, eu já corrijo a rota e vamos para cima. Como é bom ser corrigido, gente. É você ir para um buraco, alguém dizer assim, ó: para de ir para o buraco, a estrada é ali, ó. Só que pessoas infantis, imaturas, levam tudo para o campo da ofensa. Então o Espírito Santo vai começando a te transformar, vai começando a tocar em você, vai começando a dizer assim, ó: para com essas meninices, entra num lugar de maturidade, para com essa alma flagelada, vamos entrar num lugar de cura, para com esses vícios, vamos entrar num lugar de libertação. A tua motivação não está correta, vamos para um lugar de ajuste motivacional. E aí a presença, irmãos, dele vai vindo e vai nos transformando de uma maneira sobrenatural. Aí quando ele vem e decide falar, você tem duas coisas. Você está em um caminho, ou dois caminhos. E o próprio livro de Atos, teve um dia que o homem de Deus falou assim, ó: não, você tem que ler comigo, você vai entender. Pode passar o próximo slide, isso aqui eu preciso ler com você. Olha aqui o que esse homem de Deus está falando. Homens, uma condenação para aquela geração, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido. O que vocês estão fazendo é uma coisa: o quê? Resistindo ao Espírito Santo, assim como os vossos pais. O que vocês estão fazendo é resistindo ao Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é uma chave. Eu preciso permitir que ele me transforme, e para ele me transformar, eu preciso baixar a guarda, irmãos. Ou continuo resistindo? Não vou, nessa área aqui não vou deixar ele tocar, nessa área aqui não, deixa eu continuar como eu estou. Ou a gente permite ele nos moldar e nos ajustar, ou não vai haver um sunanti lambanomai genuíno, uma parceria genuína. Porque, irmão, toda aliança tem direitos e deveres, amém? Toda aliança, casamento por exemplo, tem a parte dela, tem a minha parte. Com Deus, tem a minha parte, tem a parte de Deus. Toda aliança tem as duas partes. A de Deus está pronta. Ele quer liberar, ele quer abençoar, ele quer te ativar, ele quer te usar. Mas e a minha parte? A minha parte é, no mínimo, me colocar num lugar de flexibilidade.
de singeleza, de humildade, dizendo assim, ó, pode me transformar na medida e na forma que o Senhor desejar. Então veja bem, primeiramente eu entendo o papel dele. Se você quer entender até melhor o papel dele, eu vou dar um hashtag Fica a Dica, de você pegar uma palavra que está no canal no YouTube da igreja de novembro do ano passado, chamado Governo do Espírito. Anote aí, pesquisa essa semana. O Governo do Espírito, novembro de 2025. Está no canal da igreja. Ali você vai entender mais até com clareza e detalhes mais técnicos sobre essa relação com o Espírito Santo, o papel dele. Estou dando só uma pincelada. Quando você entende a importância, o papel dele, você começa a entrar num lugar agora de parceria. Não, o amigo, é amizade. E o amigo fala assim, ô, tira um negócio do nariz aqui, ó. É só amigo que fala isso. Os outros vão olhar para você, vão rir e não vão dizer nada. O amigo fala assim, ó, limpa aí, cara, tá sujo. Tá feio. Não é só amigo que faz isso? Tá horrível. Ô, tem um negócio aqui, escorreu aqui. Ô, tua camisa aqui escorreu. Amigo faz isso. Amigo tem liberdade de tocar e dizer assim, ó, tá feio, troca isso aí, tá feio. Ô, não tá combinando. Só amigo faz isso. Então quando o Espírito Santo entra nesse lugar de amizade com você, é numa amizade, não é numa acusação. Ele vai falar assim, cara, para de fazer isso aí, tá feio demais. Ô, sai desse lugar que não tá dando certo. É maravilhoso entrar nesse lugar de parceria com Ele. Só amigo, é quando entrou um lugar de amizade com o Espírito Santo, que Ele vai dizendo assim, limpa o nariz que tá feio, tira aqui, troca a camisa, tá toda lanhada. Só amigo faz isso. Aí você está preparado para entrar num nível diferente, que é um último nível. Pode passar. Governo. Aí acabou, irmão. Aí é Sunantilambanomai num alto nível que você possa imaginar. O governo do Espírito é Sunantilambanomai no mais alto nível que você possa imaginar. Quando agora Ele governa, quer dizer o quê? Que Ele tem domínio. Você entregou a totalidade do seu coração, dos seus sonhos, pensamentos, passos, motivações nas mãos dEle. Você sai de manhã e você, ó, Senhor, eu quero que seja estabelecido o teu plano sobre mim. Na minha empresa, Senhor, governa. O teu governo sobre meus negócios, o teu governo, Senhor, sobre as minhas decisões. Vai na frente me ensinando o que eu decido, se eu compro, se eu não compro, se eu vendo, se eu paro, se eu investo ou não, se eu devo aceitar essa proposta ou não. Na nossa vida ministerial, irmãos, a mesma coisa. É um dilema para mim, irmãos, abrindo uma coisa dos bastidores aqui da igreja. Toda semana bate igreja na nossa porta pedindo auxílio, pedindo cobertura espiritual. É uma casa apostólica. É toda semana. Ou pastor diz assim, olha, vem aqui para a cidade tal, nós vamos abrir uma nova nação forte, irmãos. E gostaria eu de ter também recursos para tudo isso, eu não tenho. Tem umas que até a gente quer, mas não tem condições de ajudar. Ainda mais em obra aqui. Você imagina, agora nós vamos... Já está marcado em julho a inauguração da nova Nação Forte, de primeira mão, Nação Forte Erechim. Nós vamos inaugurar, aleluia. Mais uma lá no Rio Grande, tchê. E aí eu estou lá com o pastor assim, meu Deus, eu preciso ajudar. E a gente aqui em obra, e meu Deus, e argolado e tal. E mais um pouquinho daqui, um pouquinho lá, e vamos andando. E os irmãos lá são muito guerreiros, estão trabalhando. E não é fácil você dizer não. O governo do Espírito vai te ensinar uma coisa que é difícil de fazer: dizer não. Não, eu não posso. Ah, não, vamos comprar. Não tenho uma palavra para isso. Ah, vamos. Não tenho. E algumas não é para abrir nação forte, são igrejas que vêm pedir cobertura. Nós temos várias igrejas que a gente me dá cobertura, ajuda, estão ligadas à nação forte. E olha o que aconteceu nessa viagem. Vou falar, cara. Chego no Esfera,
onde é que eu vou sentar? Já estava lotado, era em formato de mesa a conferência. Aí tinha um pastor sozinho, eu falei, ô querido, posso sentar aqui? Ele, pode, sentei. Resumindo, sentamos junto com ele a conferência toda. Mas o Will de Passo Fundo estava lá, representando a Mesa Sul do Rio Grande do Sul, eles estavam lá e tal. Pastor da Igreja Batista de Marabá, no Pará. E no último dia, fomos se despedir. Esse cara chegou para mim, para Carol, falou assim, você é meu pai? Eu falei, não, cara, você não está entendendo, você vai ser meu pastor. Eu falei, cara, vamos orar. Aí o Will chegou junto e falou assim, ele é meu pai também, cara, vamos aqui, está tudo na casa. Eu falei, Will do céu, nós oramos com ele. E sabe quando vem uma paz? E o Senhor falando assim, ó, você vai abraçar esses meninos lá. Nós estamos num propósito de oração, mesmo assim, para que Deus, o governo dele se estabeleça. Mas provavelmente é mais uma cidade onde virão filhos ministeriais. No Pará. Por causa do governo. Agora já sentando em outros lugares, em outras cidades, o senhor fechar o coração e falar, não entra aí, sai fora daí. Lasca a mão daí. Não se mete aí. E eu sou assim. Desculpa, estou indo. Tchau. Oi. Às vezes a gente não é compreendido, não vai ser mesmo. Poxa, não sei o quê. Não, irmão, você só deve entrar em lugar onde Ele te autorizar. E sabe aonde que isto vai ficar nítido para você? É no governo que vai ser totalmente, as tomadas de decisões da sua vida serão totalmente estabelecidas. Será necessário você entender uma coisa que está no próximo slide. Isso aqui. Isso aqui para você. Você tem que entender isso aqui. Há uma diferença absurda entre comunhão e intimidade. Eu posso ter comunhão, mas não ter intimidade. Mas toda intimidade tem comunhão. Vou explicar. Por exemplo, eu quero orar, eu quero ter comunhão. Então eu acordo de manhã, eu estou indo para o trabalho dirigindo, eu estou dirigindo e estou orando e falando com Deus. Ô Senhor, obrigado pelo meu dia, aleluia. Deus, continuo. Deus aí, tal, abençoa o dia, abençoa. Tem um monte de contrato para fechar, abre as portas que eu fecho, aleluia, glória a Deus. E tal, e vai, e tal, e ora, e abençoa, tal. Eu tive comunhão, estou falando com Ele. Intimidade é diferente. Intimidade requer um lugar. Portas fechadas. Mateus 6,6. Quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta depois de ti e ora lá, e o Pai que vem em secreto te recompensará, te dará a paga necessária de acordo com aquilo que você apresentar diante dele. Ou seja, intimidade tem que haver secreto. Eu posso ter comunhão, eu estou no chuveiro, estou orando, estou falando de língua, estou lá, estou falando, oi, tudo bom? Estou aqui, ô Deus, vai na frente, abençoa. E é bom ter comunhão. Quando Paulo fala orai sem cessar, não é que ele orava num quarto 24 horas por dia, é porque ele tinha comunhão também. Então ele estava em comunhão. Deus, olha aqui, eu estou entrando, Senhor. Mas é na intimidade que a revelação é gerada. É na intimidade que vem direção para a sua vida. É na intimidade que brota coisa, irmãos, a coisa vem. É onde ele vai colocando assim, não, sim, avança, para, descida. E para mim, principalmente numa casa apostólica, eu preciso estar antenado o tempo todo, para saber quem abraça, onde entra. Bom, aconteceu com o Erechim isso. O pastor Jefferson há 1 ano me pediu, pastor, eu quero ser nação forte de Erechim. E eu falei, calma, vamos orar, um dia quem sabe, vamos orar. Eu nunca fecho a porta, mas também não abro assim. Na convenção, agora em março, quando ele aqui junto com outro pastor auxiliar, eu olhei para ele 1 hora durante a pregação, o Senhor falou comigo, comece o processo com o menino. Eu chamei hoje, vem cá querido. Assim nessa convenção Deus falou comigo, vamos começar um processo, vai levar alguns meses, para implantação de visão, treinamento. Ele vai vir para uma imersão aqui na sede. A implantação de uma nação forte agora, a gente plantou requisitos.
para a pessoa vir, imergir na visão, entender, a gente treinar. E aí eu vou lá antes, vou treinar toda a sua liderança e depois nós inauguramos. Todo um processo, até a inauguração em julho. Mas foi uma palavra aqui. Aí na intimidade, além da comunhão que é necessária, vem a revelação, vem a direção. E a direção te coloca na frente, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele quer te direcionar o tempo todo. A gente que às vezes não para ouvir ou não anda de mão dada com ele. No Sunanti Lambanomai. E aí é maravilhoso andar em parceria. Andar nesse nível de comunhão. Aí, irmão, ele vai te ensinar tudo. Ele vai te avisar de... Não. Sabe o que é maravilhoso nessa relação de governo e de intimidade? Porque eu vou parar nesse slide, tá? O senhor mandou já parar aqui, por causa de uma direção, tá? É assim, ó, vem assim. Quando eu botei esse slide, ele já falou no meu coração: para, você vai orar por uma coisa hoje, que não era nem a oração do dia. Mas eu tenho que obedecer, é governo. E assim, essa escola do Espírito a gente está deixando muito no vento, assim, ó, para ele direcionar e mudar tudo até no meio da palavra. Eu vou parar nesse slide, não vou continuar mais. Eu estava entrando nesse slide, o Senhor falou comigo assim, ó, existem pessoas que estão com decisões pontuais nesse mês de junho para tomar. Você vai orar por elas hoje. Decisões importantes a serem tomadas, muito importantes. Pode definir o futuro de muita coisa. Parou, vamos orar aqui, vamos orar daqui a pouco. Parou tudo, parou a pregação, parou o slide, cancelar. E nós vamos orar por isso. O governo dele é isso. Eu tenho a minha programação, tem os slides prontinhos, mas se ele dizer também assim, ó, some, acabou. Pronto. Domingo que vem, eu ia falar de 3 dons. Quando eu estava no meu secreto, o senhor falou assim: você vai falar de um só. Não que vai ser um de cada vez. Pode ser dia que a gente vai falar de 4 de uma vez, 5. Senão você vai dar uma ênfase em palavra de conhecimento. Porque tem um mistério com essa igreja, com esse dom. Eu falei, opa, tá tudo certo. Vai ser um domingo só para isso. Porque Deus quer usar muita gente nesse dom aqui. Para Deus dedicar um domingo só para esse dom, meu amigo, é porque tem algum mistério nesse negócio. Tem alguma coisa muito forte nessa área. Então o governo vai te levar, mas é na intimidade que você recebe, inclusive, avisos de tempestades. Você pode enfrentar uma tempestade despreparado ou avisado anteriormente para entrar nela posicionado. Não, você pegou aí, irmão, pelo amor de Deus. Não, essa aqui veio agora, tá? Desceu assim, o fax. Não, nem usa mais fax, irmão. Foi um WhatsApp mesmo. Foi um WhatsApp, rapidinho veio. Você pode entrar. Meu fax foi velho, hein? Meu Jesus amado. Jesus, entreguei a idade forte agora. Você pode entrar totalmente. A tempestade te pegar de frente assim, ó, pum! Ou o Senhor te avisando antes, semana antes, você vai orando, ungindo, se preparando, e quando ela chega, você está de frente com ela assim. Pronto, é outro nível de resistência, é outro nível de enfrentamento. Você já está com a armadura, já está apontado com a arma direto para o canhão, para o outro que está vindo. Você está preparado. Esse papel é o Espírito Santo que faz na nossa vida dia após dia, semana após semana. Mas é nesse lugar chamado intimidade. Tenha comunhão, continue tendo, mas sem intimidade não vai haver um Sunanti Lambanomai pleno, e nem governo. Mas eu tenho que parar aqui, eu queria adiantar, mas não dá. Tem que obedecer. Eu não sei o que você está enfrentando nesse mês, que vai entrar agora, junho, amanhã. Eu não sei. Eu vou liberar uma palavra amanhã, perto do meio-dia. Isso já está no meu coração, que é para mim mesmo também. Mas são pessoas que estão debaixo de decisões. Você precisa tomar decisão financeira, profissional, seja ou no ministério, ou no campo das tuas finanças pessoais, ou na empresa que você tem. Eu sei que tem muitos empresários aqui no culto, ou no próprio seu trabalho, ou é uma decisão acadêmica, ou não sei que área. Você está diante de uma bifurcação. E Deus te trouxe aqui nessa noite, nessa igreja,
No culto das 19h30, que você podia estar de manhã também. E de manhã foi uma outra direção, uma outra vibe, um outro mover. É assim mesmo que acontece. Mas você estava hoje aqui, é porque Ele quer falar com você. Ele quer trazer revelação nesses dias para você decidir da forma correta. Não meter os pés pelas mãos. Então eu queria te convidar a ficar de pé comigo em nome de Jesus. Pode baixar as luzes lá para mim como estava no louvor, por gentileza. E eu vou chamar uma vez só. Porque quando vem uma palavra de revelação assim, irmão, tem que parar uma pregação para poder orar, tem que correr. Você que precisa de oração por algum tipo de decisão, que é para esse mês de junho, que começa amanhã, você vai vir correndo aqui para frente. Eu tenho que ser obediente ao que o Espírito Santo está falando, está ministrando. Eu não sei que área que é essa decisão que você tem que tomar. Seja ela o campo que for, a direção que for. Eu sei que tem muita gente. Nós vamos apresentar diante de Deus. Nós vamos aqui, eu já vou dar a instrução. Nós precisamos verbalizar para Deus o que nós estamos decidindo, as decisões que vamos tomar. Agora, você vai tomar uma decisão nesse mês de junho, não de qualquer jeito. Você vai tomar debaixo de um governo, o governo do Espírito. E nós vamos ligar isso no altar aqui essa noite. Que você não seja enganado, nem pela sua alma, nem por ninguém. Que você não venha a ser traído pelas suas próprias emoções. Que você não venha a ser traído por nenhuma voz de Belial. Mas que você venha a ter clareza no Senhor. Para poder decidir, para poder avançar, para você poder fazer aquilo que Deus quer que você faça. Eu não sei que área que é, gente. Agora nós vamos fazer o seguinte. Você que está aqui na frente, nós vamos cantar um trecho de uma canção. Vai ser de propósito. Sabe por quê? Porque você vai orar, você precisa verbalizar. Não, eu não posso fazer isso com você. Você vai dizer assim, Senhor, você vai apresentar a Ele agora o que você está pedindo de auxílio e direção na sua vida. Você vai orar do seu jeitinho aí. Ah, não sei orar. Não, só fala, uma oração é um diálogo, uma conversa. Você vai falar com Ele, Senhor, eu tenho que tomar essa decisão. Eu estou apresentando no teu altar a decisão desse mês de junho que começa amanhã. Não me deixa sem direção, não me deixa sem revelação. Que a tua paz, a tua presença, ela, Senhor, em nome de Jesus, eu possa ter direção da tua parte. Eu estou entregando nas tuas mãos o governo dessa direção. É o que você está fazendo aqui agora. Então comece a orar agora. Nós vamos cantar aqui uma canção, um trecho de uma canção, e você começa a orar agora. Comece a falar com Jesus. Feche teus olhos e comece a dar nome ao teu problema agora. Nome à tua decisão. Senhor, eu preciso isso, isso e isso, Senhor. Comece a falar com Ele em nome de Jesus. Comece a dar nome nosso amigo, a tudo aquilo que você vai enfrentar agora. Sim, Espírito Santo, sim. Os teus filhos estão entregando no teu altar agora as suas decisões. Sim, Deus. Sim, em nome de Jesus. Esperamos pelo teu soprar. Sim, Espírito Santo. Há filhos e filhas do reino colocando diante de ti agora decisões pontuais para esse mês de junho. Com seu olho venha nos ungir. Santo, Santo, Santo. E com seu fogo vem nos batizar. Ouça o clamor dos teus filhos nessa noite. Ouça aquilo que eles estão apresentando diante de ti essa noite, Senhor. Sejamos outra vez aqui. O que dizer?
você já orou, coloque as tuas mãos sobre o teu coração. Agora permita eu orar por você. Nós vamos ligar algo aqui no mundo espiritual, e você vai testemunhar que nesse mês de junho veio direções de Deus sobre a sua vida. Você teve sonhos, teve paz, de alguma forma Deus apontou, e você descobriu e acessou o coração de Deus para a sua decisão. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs agora nessa noite. Eles estão no altar, e aqueles que estão ouvindo agora também Senhor, pela transmissão. Não sei qual é a área que eles estão, Senhor, quem sabe até angustiados, precisando desesperadamente de uma direção, seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela conjugal, seja, Senhor, na área que for, sentimental, respostas sobre relacionamento. O Senhor falava no meu coração agora. Tem pessoas orando se dão um passo na relação ou não. Sim, em nome de Jesus, Senhor, que seja revelado nesses dias. Nós apresentamos diante de Ti e pedimos o Teu governo, pedimos o centro da Tua vontade sobre cada lugar. Não deixa os Teus filhos serem enganados, nem pela sua alma, nem pelo seu coração, e nem por Belial, nem por voz do diabo. Não, Senhor, mas que eles acessem o Teu coração. Nós estamos terminando o culto da forma como o Senhor idealizou que nós terminássemos, com decisões colocadas na Tua presença, com decisões colocadas no Teu altar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos os Teus filhos diante de Ti, e eu já profetizo que serão inúmeros, dezenas de testemunhos, Senhor, de respostas que eles tiveram do Senhor e puderam decidir e acessar o centro da Tua vontade. É a minha oração e gratidão. Abençoa os Teus filhos em nome de Jesus. Amém. Dê o seu melhor aplauso a Ele. Volte para o seu lugar abençoado, querido, em nome de Jesus. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Irmãos, agora uma última orientação. Pode acender as luzes. Uma orientação sobre um Deus que fala. Nós apresentamos aqui diante de Deus. Eu também começo um propósito de apresentar algumas coisas amanhã diante de Deus. Também estou nessa, tá? Saí lá do Esfera já com isso no coração, de apresentar, de pedir respostas também para Ele. Como Deus fala? Boa pergunta. Deus pode falar de forma sobrenatural? Pode. Pode dar um som. Aliás, vai ser bom domingo que vem, porque a gente vai trabalhar uma das formas que Deus fala, que é a palavra de conhecimento. Muito utilizada, muitos filhos da casa aqui fluem nesse dom, inclusive. Ok? Deus pode te dar um sonho, pode dar uma visão. Deus pode entregar uma palavra profética que você vê que é de Deus, não uma palavra dessas aí maluca que vem. Mas Deus pode usar um momento de oração, de intimidade, trazer uma palavra que a gente chama de testemunho interior. Sabe aquela coisa que vem aqui, ó, aqui dentro, você sabe que é Ele falando com você? Não há explicação, mas você sabe que é. E simplesmente Ele pode afastar de você algo, porque a nossa oração é assim, ó: Senhor, se não for a Tua vontade, afasta de mim, que dê tudo errado. Que o Senhor já... E eu vou te dizer uma coisa que é um segredo para a gente encerrar. Sabe qual é uma das principais formas de Deus falar conosco no meio de uma decisão? Adivinha? Palavrinha de 3 letras. 3 letras. Paz. A Bíblia fala em Colossenses que a paz de Deus será árbitro aqui dentro. Você já teve uma experiência de você ir tomar uma decisão e ficar meio incomodado? Trocar um carro, por exemplo. Cara, sei lá, tem uma coisa,
Não está batendo. Já teve essa experiência? Para! Não avança. É o Espírito Santo sinalizando botando algum sinalzinho vermelho no painel do carro, um amarelo, assim, ó, aguenta mais um pouco. Porque o centro da vontade dele sempre vai trazer uma paz. Você não explica, mas você vê as coisas caminhando. Às vezes não vai vir uma resposta sobrenatural, mas vai vir paz, e ela é suficiente para você avançar. Ou pede para Deus arrancar da tua frente esse negócio. E quando a gente está desejando mesmo a vontade dele, Deus arranca, viu? Quando você vê, o negócio foi embora, o que ofereceu a proposta não ofereceu mais, vamos pensar mais um pouco, e você, Deus já ali, ó, Deus confirmando a coisa. Então será um mês de direções, irmãos, eu não tenho dúvida, de respostas. E você vai testemunhar isso em nome de Jesus, amém? Vamos orar então, gente, para encerrar esse culto maravilhoso. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso na tua presença, por esse tempo extraordinário. Nós oramos agora e pedimos que teus filhos possam ir em paz, em segurança, de volta para os seus lares. Que seja já dias de resposta, dias, Senhor, de o Senhor balizar, sinalizar o centro da tua vontade sobre cada um deles. E eu te agradeço, Senhor, por tamanha bondade e misericórdia. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce e preciosa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, meus queridos. Vão em paz, uma boa semana, em nome de Jesus.